Olá pessoal, meu nome é Maurício Vidal, sou médico veterinário, fui residente em clínica e cirurgia de grandes animais pela Universidade de Guarulhos. Eu vim falar um pouco para vocês da minha trajetória. Então, eu comecei a faculdade em 2012, né? Quando eu entrei, eu já vim focado para trabalhar com grandes animais. E assim que eu entrei na faculdade, eu já fui procurar o hospital, né, o responsável pelo setor de grandes, que era o professor Márcio na época. E aí ele me deu uma oportunidade de fazer estágio. Comecei a fazer estágio e aí só se concretizou aquilo que eu gostaria de fazer. Então, até meu terceiro ano da faculdade, eu fiz estágio dentro do hospital. Isso me ajudou muito em diversas matérias e até para começar a ter meu raciocínio clínico em cima dos casos que a gente via no hospital. Quando foi no terceiro ano da faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer estágio no Jockey Club de São Paulo e ali eu fiquei até meu quinto ano da faculdade, né? E durante esse tempo eu via que apenas a faculdade e só o estágio não proporcionava tudo aquilo que eu gostaria de saber. Então eu fui, durante esse tempo, atrás de alguns cursos fora da faculdade que também fizeram diferença gigantesca para mim, na minha área. E quando chegou no quinto ano meu da faculdade, de vez eu fazer o obrigatório na própria faculdade, eu decidi ir atrás, né, de outros nomes, de outros lugares que eu poderia fazer meu estágio obrigatório e agregar mais no meu conhecimento. Então eu tinha muita vontade de fazer estágio na cavalaria, né, do Exército, consegui estágio na cavalaria do Exército, fiz a outra parte do obrigatório na Unesp, em Botucatu também, e quando eu voltei do estágio obrigatório, eu voltei decidido que eu queria fazer a minha residência, né? Nesse meio tempo, era uma coisa que eu sempre almejava, mas ainda ficava bem em dúvida em relação ao mercado de trabalho. Então, eu me preparei durante mais ou menos uns 6 meses estudando, entre livros, apostilas, e também o que eu procurava muito era provas de residências antigas de diversos lugares e também a parte de eu raciocinar todo o que estava perguntando sobre o caso em si. Então, o raciocínio clínico que eu mantive e adquiri durante todo esse tempo na faculdade, para mim foi essencial, né? Os estágios na minha área foram extremamente importantes, né? Eu vivenciei muitos casos de diversas doenças, acompanhei bastante cirurgias e isso também já vinha me preparando também para logo quando eu entrasse na residência, né, ou para a prova. Então, ali na prova, antes da prova, basicamente eu me preparei estudando parte anatômica. Então, eu estudei pelo livro, pelo Koenig, pelo Popesco, né, e aí de como a minha residência era clínica e cirurgia junto, tem universidade que é separado de grandes animais, né? Tem a universidade que é só clínica de grandes animais e outro setor de cirurgia de grandes, e onde eu fiz era junto. Então, eu estudei um livro de técnica cirúrgica do Tanner, que é um livro verdinho, Técnica Cirurgia de Grandes Animais, que por mais que às vezes a parte literária esteja um pouco antiga, mas as técnicas cirúrgicas ainda se aplicam muito hoje em dia. Então, eu me baseei basicamente nisso, né? E com certeza a diferença que fez na minha vida foi ter acompanhado sempre o veterinário que trabalhava a campo, né? Feito meus estágios. Então, não foi uma coisa rápida, foi uma coisa a longo prazo que fez a diferença para mim. Então, foi desse jeito que eu me preparei para a prova. E aí quando eu fui para a prova, algumas pessoas têm algumas dúvidas também em relação a isso, mas não adianta você ser um aluno 10 na prova se você não tiver um currículo bom, né? Então, todos aqueles estágios que eu fiz contaram. Além disso, eu
fazia parte do grupo da semana acadêmica também e organizava as palestras de grandes animais. E é uma somatória, né? Os cursos que eu fiz fora também deram um grande peso para o meu currículo. Então, quando eu me formei, o meu currículo já mantinha 10 páginas entre cursos e estágios, né? E até publicações que eu acabei fazendo durante o curso. Então, na prova, eu tive a nota de corte muito boa, né? E acho que na minha época não eram tantas pessoas que prestaram, mas eu consegui passar ali para a entrevista. E na entrevista eu tive a melhor nota, e naquele ano eram 2 residentes que iam para grandes, e eu passei em primeiro lugar. Passando, eu fiquei bem feliz, porque era sempre o desejo que eu tinha. E quando eu comecei a entrar na residência, e aquele desejo só se concretizou, né? Porque a diferença de uma pós-graduação é que, às vezes, você vai pagar uma pós ainda mais para grandes, na faixa de 2, 2,5 por mês, e lá eles estavam me pagando para ficar no hospital ali de segunda a segunda, porque quem trabalha com grandes quer fazer residência, tem os plantões de finais de semana, né, que os animais que ficam internados na própria universidade, tá? Então, quando eu entrei, eu trabalhei ali de corpo e alma, né? Fiquei muito feliz pelos resultados que a gente obtinha. Meu preceptor foi um professor excelente, que era o professor Márcio, né? Ele era uma pessoa super inteligente e muito dedicada, e também tem uma experiência na área gigantesca. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu sempre me reportei a ele, e ele sempre foi pronto a me atender, né? Durante a residência, eu ia prestar em alguns outros lugares sem ser na UNG, né? Mas pelo fato de alguns problemas até de documentação que estavam demorando para liberar, eu não consegui prestar em outras universidades e prestei na UNG. Era também uma faculdade de eleição que eu queria, mas pelo meu preceptor, né? Sabendo que eu teria todo o apoio dele lá dentro. Então, eu entrei na universidade, na parte da residência, e ali eu fiquei 2 anos. A única dificuldade que eu achei durante esse tempo foi o que a universidade proporcionava para a gente. Então, muitas das vezes faltavam alguns insumos, né? Muitas das vezes também a gente tinha as dificuldades com o proprietário, porque nem todo proprietário tem o dinheiro para manter um animal de grande porte internado, né? Mas fora isso, na minha opinião, eu não tive nenhum problema mais em relação a isso. Só superou minhas expectativas, né? Dentro da residência também, quando eu comecei a fazer residência, ela me capacitou muito mais do que eu esperava, né? Pelo fato de você estar ali com o animal dia a dia, de às vezes você pegar algum caso difícil e você conseguir resolver, né? Diferente de uma pós que você vai ali uma vez por mês e você só vê aqueles casos, né? E você olha aquilo, mas não vê na prática. Então a residência eu acho que fica 50 por 50, né? 50 teoria e 50 prática, e só tem a agregar. Durante a residência, quando a pessoa quer trabalhar com grandes animais, o que muitas pessoas não sabem é que quando ela sai, ela é totalmente dependente dela. Então, você tem que ser sua própria clínica. Você tem que ter seus materiais, você tem que ir atrás de cursos, igual eu tinha dito, mais para aperfeiçoar a sua parte, que você tem que fazer. Quero fazer uma sutura melhor, você vai e faz um curso de sutura e por aí vai. E você tem que comprar seus materiais. E aí, durante a residência, eu tive essa oportunidade de ir comprando os materiais, porque amanhã depois você se forma e você quer trabalhar com grandes, a pessoa te chama para trabalhar e você vai trabalhar com o quê? É diferente quando você trabalha com pequenos e você tem toda uma estrutura numa clínica, né? Além de que o veterinário de grandes animais, ele não é só o clínico ou só o cirurgião,
Ele é o clínico, ele é o cirurgião, ele ainda faz um pouco de anestesia, tá? Então, é uma pessoa que às vezes ele tem que se dedicar um pouco a mais, e também você tem que lembrar que tem um animal, tem uma vida na sua mão, tá? Então, a dedicação nossa é praticamente 100% em cima daquilo, para você não se sujeitar a fazer uma besteira, né, com o animal que você vai atender. Lembrando também que toda a vivência que o hospital te dá, você vai praticar lá a campo, né? Então você vai passar ali noites e noites virando um cavalo com cólica ou com um animal internado, que a campo praticamente é a mesma coisa. E você tem que manter essa estrutura desse jeito, né, para você ser um profissional bom. Então, quando eu saí da minha residência, eu já estava bem resguardado assim da parte tanto clínica e cirúrgica, né? Na minha graduação eu tinha feito um curso de odontologia equina também. Então, na residência eu comecei a comprar meus equipamentos de odonto, né? E aí, hoje em dia eu trabalho com clínica e cirurgia e odontologia equina. A clínica e cirurgia é de grandes animais, de grandes animais normais, né? Tipo boi, vaca, por aí vai. Caprinos, ovinos. E a residência fez um peso gigantesco na minha vida, né? Que além de ela me ajudar a ter destreza, porque lá a gente operava com o professor, e ela te dá um raciocínio clínico muito mais rápido, porque muitas vezes você tá com um animal ali e acaba chegando outro, né? E aí você tem que dar suporte para 2, 3, 10, 15 animais internados e não esquecer nenhum deles, de ver cada coisa. E aí também pelo fato que durante esses 2 anos eu consegui me organizar, comprar todo o meu material para trabalhar, tá? Então eu acho que se eu não tivesse feito a residência seria muito mais difícil as minhas coisas. Além de eu pagar uma pós que eu pagaria na faixa 2, 2,5, eu teria que arcar com todo o comprometimento que eu tive na residência também, mas de comprar meu material que não é barato, tá? Então hoje em dia, se eu for sair para atender um cavalo ou um boi, eu tenho uma clínica no meu carro, né? Então eu tenho toda a parte de medicação, né? Eu tenho que saber quando eu devo indicar para um hospital ou não, o que eu posso fazer a campo ou não. Então isso para mim fez uma grande diferença.